Oxidação em beta-regulação. O processo de regulação da beta-oxidação, ou oxidação em beta, ocorre fundamentalmente no transportador da carnitina. Como os ácidos gordos têm que entrar para dentro da mitocôndria para sofrerem beta-oxidação, se não entrarem, não vai ocorrer. E este é normalmente o processo de regulação. Quando existe insulina, como iremos ver mais tarde, a insulina vai ativar a carboxilase do acetil-CoA, que é uma enzima importante para a síntese dos ácidos gordos e que produz este composto que aqui está, que é o malonil coenzima A. E o malonil coenzima A, como referi quando falei do transportador da carnitina, inibe a aciltransferase da carnitina 1, aquela enzima que se encontra na membrana externa da mitocôndria. E uma vez que esta enzima está inibida, os ácidos gordos ativados, portanto, resultaram da sintétase do acetil-CoA, vão permanecer no citosol e não vão entrar para dentro da mitocôndria porque não se forma acilcarnitina. Desta forma, não entrando para dentro da mitocôndria, estarão disponíveis para a esterificação, concretamente a formação dos triacilgliceróis e dos fosfolipídios. Assim, a presença de insulina, e porque ativa a carboxilase do acetil-CoA e leva ao aparecimento do malonil-CoA, impede os ácidos gordos de entrarem para dentro da mitocôndria e, portanto, encaminha-os para a esterificação. Quando não temos insulina e temos a glicagina, ou glucagão, como queiram, ou também no caso as catecolaminas, como a adrenalina e noradrenalina, elas vão inibir a carboxilase do acetil-CoA e, portanto, não vai haver a formação de malonil-CoA. Não havendo o malonil, a aciltransferase da carnitina está ativa e, portanto, os ácidos gordos ativados, acil-CoA, entrando para o espaço intermembranar, vão sofrer a ação desta aciltransferase da carnitina. A coenzima A vai ser trocada pela carnitina, forma-se então acilcarnitina e regenera-se a coenzima A, pode ser utilizada para ativar novo ácido gordo, e depois esta acilcarnitina entra para dentro da mitocôndria, por troca com uma carnitina, e agora dentro da mitocôndria sofre a ação da aciltransferase da carnitina 2 e regenera-se a coenzima A, formando-se novamente a carnitina, que poderá trocar com um novo ácido gordo. Este acil coenzima A que se forma dentro da mitocôndria pode agora seguir para a beta-oxidação, formando, como já vimos, FADH2, NADH e acetilcoenzima A, que é habitualmente encaminhado para o ciclo de Krebs, permitindo assim obter energia. Portanto, é fácil perceber que quando temos a glicagina ou adrenalina, a transferase da carnitina, uma vez que está a aciltransferase da carnitina, uma vez que está ativa, forma-se a acilcarnitina, ocorre a troca e isto permite que os ácidos gordos que entrem para dentro da célula sejam ativados, passem a acilcarnitina, trocam com a carnitina e depois no interior da mitocôndria são regenerados o acil-CoA que vai para a oxidação em beta. Eu falei da carboxilase do acetilcoenzima A, que é uma enzima que iremos ver é importante para a síntese dos ácidos gordos. Genericamente vai ativar o acil-coenzima A malonil coenzima A. É uma enzima que gasta CO2 e gasta ATP. E esta carboxilase do acetil-coenzima A está ativa numa forma desfosforilada. Ela também pode ser ativada pela presença de citrato ou de glutamato, e insulina também ativa induzindo,
pode ser inibida pela presença de acilcoenzima A ou, no caso concreto do que referi, a presença de malonil. Portanto, o excesso de malonil também acaba por inibir a enzima. Mas como eu referi, esta enzima ela é ativa na forma desfosforilada, o que significa que há uma forma fosforilada que normalmente é inativa. Para fosforilar a enzima, normalmente temos uma sínase, que neste caso é a sínase dependente do AMP, não AMP cíclico, mas AMP, chamada AMPK. Ou seja, é uma sínase que está ativa quando existe AMP. A carboxílase do acetil-CoA é desfosforilada por ação de uma fosfatase, normalmente a fosfatase proteínas 2, que normalmente vai estar ativa quando existe insulina. A AMPK pode estar ativa na presença do AMP, mas ela também está ativa quando é fosforilada por uma sínase do AMPK, que por sua vez é ativada pela PKA. Já falámos desta enzima, PKA, a sínase de proteínas dependente do AMP cíclico, que é ativa quando as concentrações de AMP cíclico aumentam, e estas normalmente aumentam quando a glicagina ou glucagon ou a adrenalina, ou também noradrenalina, que ligam ao receptor, ativando a ciclase do adenilato e fazendo com que aumente a concentração intracelular de AMP cíclico. Apesar da carboxílase do acetil-CoA ser normalmente inativada pela AMPK, também pode ser ativada pela PKA. Apesar de que este efeito parece ser menos importante, eventualmente poderá ter mais importância a nível do músculo, onde parece que ser mais efetiva esta possível fosforilação dependente do PKA e não apenas pelo AMPK. De notar que esta PKA também vai ativar uma descarboxilase que faz com que o malonil-CoA seja descarboxilado e volte a acetil-CoA. E, portanto, compreende-se que na presença de adrenalina ou de glicagina, o aumento do AMP cíclico ativa a PKA, que por um lado ativa a enzima que descarboxila o malonil, portanto deixa de haver malonil, ao mesmo tempo que ativa a sínase do AMPK, ou sínase da sínase de proteínas dependente do AMP, que ativa a sínase de proteínas dependente do AMP, AMPK, e que vai fosforilar a carboxílase e, portanto, mantendo a enzima na forma inativa, garantindo assim que não há o tal malonil, que, como vimos, a ausência de malonil permite que a aciltransferase da carnitina 1 esteja ativa. Quando há insulina, a insulina, como eu já referi, ativa a fosfatase de proteínas, ao mesmo tempo que faz desaparecer o AMP cíclico, a AMP. Atenção que este nível da AMP não é suficiente para ativar a AMPK, até porque este AMP depois, uma vez que há insulina, será fosforilado para ADP e ATP. E assim é fácil percebermos que quando temos insulina, vamos ter a carboxílase ativa, porque a fosfatase está ativa e as sínases estão inibidas. E, portanto, nesta situação, temos a produção de malonil coenzima A, malonil este que vai inibir a aciltransferase da carnitina, impedindo assim que os ácidos gordos entrem para dentro da mitocôndria. Espero ter ajudado a perceber a regulação da beta-oxidação. Obrigado.